Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de ufologia científica. Tema de hoje, OVNIs e extraterrestres na Antiguidade, parte 1. Como o assunto sobre ufologia na Antiguidade é muito vasto, irei dividir em partes, falando mais sobre o tema em outros vídeos. Quando se trata de assunto ufológico, as pessoas tendem a associar a fenômenos atuais, mas tudo parece indicar que os eventos ufológicos não é algo atual. Tanto a Idade Antiga como a Idade Média está repleta de informações e indícios que parecem ser de fenômenos ufológicos e contatos com seres de outros mundos. Pinturas rupestres, esculturas antigas, relatos em escritos antigos apontam para uma grande possibilidade dos antigos terem experienciado contato ufológico na Antiguidade. Muitos estudiosos da ufologia apontam que a Bíblia está cheia de relatos ufológicos, como a visão do profeta Ezequiel e o arrebatamento do profeta Elias por uma carruagem de fogo. Na Bíblia, por exemplo, podemos encontrar a passagem de Salmo 68:17 que diz, abre aspas, os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai no lugar santo, fecha aspas. Não só a Bíblia, como várias civilizações antigas, descreviam seus deuses em carros de fogos, bola de fogo, escudo brilhante, pássaro de ferro, vimanas e etc. Os deuses sempre foram relatados pelos antigos, descendo e subindo aos céus nessas supostas naves e trazendo grande sabedoria para aqueles povos. Hoje mostrarei alguns indícios que confirmam a hipótese da ufologia na Antiguidade. Primeiro indício, a nave do rei Salomão. Segundo o livro sagrado etíope, o Quebra-Nagast, o rei Salomão teve um caso com Maqueda, rainha de Sabá, e teve um filho com a mesma, chamado de Menelik. Ele podia visitar Maqueda e seu filho voando em um carro celeste. Diz o texto que o rei e todos que obedeciam à sua palavra voavam no carro sem dor ou sofrimento e sem suor ou exaustão e percorriam uma distância de um dia, o que levaria 3 meses para atravessar a pé. Sobre a palavra carro celeste relatado no Quebra-Nagast, podemos tirar a seguinte conclusão. Era um veículo que voava em alta velocidade ao ponto de percorrer uma distância em um dia, o que uma pessoa normal demoraria 3 meses para percorrer a pé. Com certeza, essa passagem do Quebra-Nagast nos faz lembrar uma aeronave. E vocês, o que acham? Segundo indício, Vimanas indiana. É normal encontrarmos várias passagens no Mahabharata, como por exemplo, abre aspas, por ordem de Rama, o carro maravilhoso subiu com um enorme estrondo para uma montanha de nuvens, fecha aspas. Abre aspas, Bima voou com sua vimana num raio imenso que tinha o clarão do sol e cujo ruído era como o trovejar de um temporal, fecha aspas. Segundo Mahabharata, era utilizado na Índia antiga máquinas voadoras que eram chamadas de vimanas. Elas voavam na velocidade do vento e produziam um som melodioso. Decolavam verticalmente e podiam pairar no ar, como um helicóptero. Havia pelo menos 4 tipos diferentes de vimanas. Um dos tipos é descrito exatamente como um disco voador clássico, circular, com portinholas e um domo. Outros em forma de pires e outros como um longo cilindro em forma de charuto. Todos batem exatamente com as descrições feitas hoje no mundo todo por pessoas que já viram objetos voadores não identificados. Terceiro indício, fragmento da Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, a imensa biblioteca de Alexandria foi aniquilada pelos árabes em 646 era cristã, nos deixando poucos fragmentos das diversas informações sobre a origem de nossa civilização. E um desses fragmentos foi o conjunto de obra de Beroze, sacerdote babilônico refugiado na Grécia. Ele nos deixou o relato de feixe de luz no céu, que poderia ser provavelmente a primeira obra sobre discos voadores, e um encontro com seres extraterrestres, os misteriosos apcalos, seres semelhantes a peixes vivendo em escafandro, e que teriam trazido aos homens os primeiros conhecimentos científicos.
Berozzi viveu no tempo de Alexandre o Grande, até a época de Ptolomeu I, e foi sacerdote de Bel-Marduk, na Babilônia. Era historiador, astrólogo e astrônomo. Inventou o relógio de sol semicircular, fez uma teoria dos conflitos entre os raios do Sol e da Lua, que antecipa os trabalhos mais modernos sobre a interferência da luz. Podemos fixar as datas de sua vida em 356 a.C. nascimento e 261 a.C. sua morte. A história do mundo de Berozzi, que descrevia seus primeiros contatos com os supostos extraterrestres, foi perdida. Resta alguns fragmentos, mas a totalidade desta obra estava em Alexandria. Nela estavam todos os ensinamentos dos supostos extraterrestres. Fico por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima.